Hoje, no quadro Toyota 0 km, eu quero mostrar todos os detalhes do Corolla GLI 2023, o sedã médio mais vendido no Brasil na sua versão de entrada, com Toyota Safety Sense, que é o sistema de segurança da Toyota, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro de série e outros detalhes que eu vou mostrar para você no decorrer desse vídeo, desse carro que está exposto aqui na concessionária Toyoville, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. Quero começar pela frente do veículo mostrando os seus faróis, que são mais afilados, saindo aqui da lateral, vindo até a frente. Nós temos dois pontos com a luz de condução diurna em LED, a parte aqui com indicador de seta e canhão de foco projetor com acendimento automático e farol alto e baixo. Esses detalhes cromados no interior em três formatos aqui em L, com todo esse acabamento black piano também no interior que fica bem destacado. A parte do para-choque, que nós já temos esse vinco com formato de C, com essa peça em preto fosco, onde pode ser instalado um farol de neblina, pois não vem de série. Já aqui à frente nós temos sensores de estacionamento dianteiro com sensor de proximidade no painel. Isso é um item interessante de segurança que já vem no modelo de série, e depois eu vou mostrar para vocês lá no interior. Também essa grade com esse formato trapezoidal, com as aberturas de ar aqui na horizontal e o detalhe preto fosco. Mais acima também esses detalhes com as aberturas de ar. E aqui nós já temos esse detalhe com essa peça que faz todo o contorno aqui na frente do capô com detalhe black piano. E também esse detalhe todo cromado que realmente fica bem destacado. O logo translúcido da Toyota com sensores com radar do sistema Toyota Safety Sense com ACC, também assistente pré-colisão com frenagem autônoma e outros detalhes desse sistema que eu vou mostrar para vocês lá no interior. Uma câmera que monitora na parte do para-brisa ali todo o trajeto para trazer mais segurança através desse sistema. Na parte do capô um vinco que vem até a frente, um outro vinco que faz o contorno aqui na parte do logo. E agora eu quero mostrar o motor do Corolla. A sua motorização é 2.0 flex aspirado com 177 cavalos, torque de 21.4 kg, força-metro a 6.600 RPM. Nessa motorização denominada Dynamic Force, na 12ª geração, o modelo GLI de entrada não é mais 1.8 como na geração anterior, passou a ser 2.0 com 4 cilindros em linha, duplo comando de válvulas com injeção direta e indireta. Ele não utiliza correia dentada e sim corrente de comando, vai te trazer um custo-benefício a longo prazo para você que utiliza esse modelo. Auxiliado pelo câmbio automático tipo CVT, que simula 10 velocidades com a primeira marcha engrenada. Ele vai ficar mais ágil numa saída de trânsito. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar os detalhes referentes a consumo e quais os acessórios que vêm de série nesse modelo para não se tornar um vídeo tão extenso. Notem nas imagens toda a parte de composição dos motores da Toyota, referente à fiação, as mangueiras no capô. Não tem essa manta acústica por ser a versão de entrada, mas tem a manta acústica entre o painel e o motor para diminuir o ruído no interior do Corolla, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os veículos da marca e o que eles oferecem. Agora eu quero mostrar a sua lateral, começando aqui pelas rodas do modelo, que tem a pintura cinza metálica, o vinco dos aros aqui, como vocês podem ver, bem aparente, com o logo da Toyota ao centro e o perfil 205/55, roda de 16 polegadas em liga leve. Eu quero abrir a imagem para mostrar a dimensão do Corolla, que mede 4,63 m de comprimento. A parte aqui com vão livre de solo é 14,8 centímetros. Ele tem essa saia lateral já desde o modelo de entrada, esse contorno da primeira porta até a segunda porta, também a parte com esse contorno, com esse vinco que faz o contorno na caixaria de roda e um vinco bem aparente que sai aqui da lateral e vai até a parte da lanterna traseira. O detalhe aqui na coluna A com preto fosco, assim como essa parte do retrovisor também, que conta com indicador de seta, rebatimento elétrico, e aqui já é na cor do veículo, que é um prata metálico. Assim como as maçanetas também são na cor do veículo, a coluna B com esse detalhe preto fosco, assim também como a coluna C, que tem toda essa parte envidraçada também em preto fosco. Aqui na parte traseira, nas laterais, vocês notem esses vincos bem aparentes também, que agora eu quero abrir a imagem para mostrar os detalhes aqui para você.
Já na parte traseira, a novidade aqui são sensores de estacionamento traseiro, que tem os 4 pontos aqui no para-choque, que não vinha no modelo anterior, assim como o dianteiro também, que tem sensor de proximidade no painel. Isso é um item de segurança bem importante. Um vinco que faz o formato de C aqui na parte do para-choque, também refletor noturno para ajudar na visibilidade, e esse vinco, que vocês percebam, passa por todo o para-choque traseiro. As lanternas que saem aqui da sua lateral, vindo até a tampa traseira, todo o sistema de iluminação aqui é halógeno, exceto a lâmpada de ré, que é em LED. E aqui nós temos esse filete todo cromado que atravessa toda a tampa traseira com esse detalhe cromado e também a parte fosco e brilhante. O logo cromado aqui da Toyota, a inscrição Corolla. Aqui nós temos aquecedor do vidro traseiro, terceira lanterna de frenagem. Para fazer a abertura do porta-malas é na chave, você tem que apertar aqui para que ele faça a abertura, e a capacidade aqui são de 470 litros. Por ser um sedã médio, tem um bom espaço para você estar utilizando com a iluminação interna, e você puxando aqui você tem o kit de ferramentas também com step, com roda em aço para você fazer a troca se necessário. Todo esse acabamento aqui na parte da tampa traseira revestida, câmera de ré que já acompanha esse modelo de entrada, que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior, e um item de segurança importante também, a luz de neblina aqui em LED. Isso facilita bastante na visibilidade. Falando em segurança, no teste de colisão, Latin NCAP ele conta com 5 estrelas de proteção e também 7 airbags no total. São 2 airbags frontais, airbags de joelho para o motorista, airbags laterais e também airbag cortina nos vidros. Agora eu quero mostrar a fileira dos bancos traseiros aqui do Corolla. Ele tem um entre-eixos de 2,70 m. Eu posicionei aqui o banco do motorista todo para trás e vou me sentar para mostrar para vocês a questão do espaço. Praticamente se sobram 2 dedos ainda, como vocês podem ver. E a parte do painel, para vocês diferenciarem dessa versão GL de entrada dos demais modelos. A parte do teto é cinza e tem as alças no teto. A iluminação aqui que é halógena para quem vem aqui atrás. Revestimento do banco, que ele é misto, então ele tem uma parte revestida em couro, bem macio o toque com as linhas aparentes, e aqui já é em tecido, mas é um tecido com um bom acabamento, bem macio o toque nessa parte central. Portas revistas tanto do lado do motorista como do lado do passageiro, esse nicho que você pode estar utilizando para guardar alguma coisa. Eu vou descer aqui para mostrar a parte do espaço da fileira dos bancos aqui traseiro. Cinto de 3 pontas para todos os ocupantes, encosto de cabeça para todos os ocupantes, descansa-braço com opção para 2 porta-copos, é legal quando você está viajando aí com 4 pessoas. Isofix, que é a fixação das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo como do lado direito. E aqui, apertando esse botão, você consegue estar puxando o banco aqui, pois ele é bipartido 60 por 40, então você consegue descer os 2 bancos. Caso um dia você vai carregar algo que não caiba no porta-malas, uma escada, por exemplo, tem como você estar baixando um dos bancos para estar utilizando dessa opção. Também o revestimento da porta aqui, que é com couro bem macio ao toque com a linha aparente, e aqui já é com plástico bem macio ao toque também com a linha aparente. Os puxadores aqui que são cinza, como essa parte também um plástico rígido cinza, e aqui nós temos o detalhe com acionador do vidro elétrico com função alto-down, um nicho na lateral da porta e também o alto-falante aqui na porta do Corolla. A sua chave, por ser a versão de entrada, ela não é tipo presencial, é tipo canivete com o logo da Toyota. Se você virar aqui essa parte cromada, abertura do porta-malas e alarme perimétrico e volumétrico no interior do veículo. Eu vou abrir aqui para mostrar para vocês os detalhes daqui da fileira dianteira do Corolla para vocês. E aqui nós temos aqui somente no banco do motorista essa alavanca para ajuste de altura do banco. Essa outra alavanca que está aqui atrás é para fazer a inclinação das costas, para você deixar de acordo com o seu conforto. Uma segunda opção de abertura do porta-malas e a abertura do tanque de combustível, tapete com inscrição Corolla. Agora nós vamos entrar aqui para conhecer os detalhes aqui no interior do Corolla GLI 2023, essa versão de entrada do modelo que já está em funcionamento. E como eu estou mostrando para vocês, muita novidade nesse modelo em comparação dos modelos anteriores. O painel em 4.2 em TFT, a multimídia de 8 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay com fio, não é sem fio como nas multimídias mais novas do modelo. Essa multimídia que é da Pioneer, muito conhecida, de 8 polegadas, que tem uma boa, no caso,
utilidade pelos usuários do modelo. A parte aqui com o menu, que nós temos as informações do veículo, as informações de viagem, tempo de cruzeiro, tempo decorrido, também as configurações gerais do modelo, que você consegue fazer a conectividade via Bluetooth, espelhamento com seu celular, smartphone sem fio, através dessa multimídia também, que você pode estar fazendo através do sistema Toyota Smart Device. A parte dos detalhes aqui do console central com essa parte Black Piano, ar-condicionado, que não é digital, é manual, você tem a opção do ar quente, ar frio, o reuso da ventilação aqui no interior do veículo ou o fluxo desse ar-condicionado que você consegue estar aumentando, aquecedor aqui do vidro traseiro e onde você vai direcionar o fluxo desse ar-condicionado. O detalhe aqui com esse nicho que você pode estar utilizando o console central todo preto fosco, e aqui já é um detalhe Black Piano com a parte cinza e esse detalhe prata também. A parte com o botão que você consegue estar acionando o sistema de tração e estabilidade do modelo, lembrando que ele tem câmera de ré também e assistente de rampa com freio ABS e EBD. A câmera de ré já ativei aqui para vocês verem. E o detalhe que é diferencial para essa versão, que não tinha no modelo anterior, é sensor de estacionamento dianteiro e traseiro. Então você consegue acompanhar ali, ó, na parte do painel, os 4 pontos ali da parte traseira e os 2 pontos da parte dianteira. Então realmente facilita bastante essa opção para você estar utilizando. O câmbio automático, que você descendo para o modo drive, colocando para o lado esquerdo, você consegue fazer as trocas manuais, tanto da primeira à décima para cima, para trás as reduzidas. Isso facilita numa descida de serra para você utilizar como um freio motor, colocar uma marcha para baixo para fazer uma retomada de curva ou ultrapassagem com mais segurança. Freio de estacionamento que continua sendo manual, 2 porta-copos que você utiliza aqui, também descansa-braço com revestimento em couro com essa linha bem aparente, com esse espaço que você tem para estar utilizando aqui também uma tomada 12 volts e uma tomada USB para você utilizar da forma que você deseja. Já o revestimento aqui do banco dianteiro, ele é misto também com essa parte em couro aqui na lateral e aqui as linhas aparentes. Já o centro é um tecido todo pontilhado, bem macio ao toque, como essa parte aqui de cima também em tecido e já o restante contorno é em couro. A parte aqui para trazer mais conforto para você que está utilizando, regulagem de altura do cinto de segurança, as alças no teto, quebra-sol com a opção do espelho, quando você puxa ele já acende a iluminação que está no teto, tanto do lado do passageiro como do motorista. Retrovisor que não é do tipo fotocromático, é apenas a partir da versão XEI, e aqui no teto a iluminação que é halógena, que você consegue fazer a utilização. Esse botão é do alarme volumétrico que você pode estar desligando, se você quer desligar o veículo, no caso, deixar o alarme acionado com algo que se mova dentro do interior, você pode estar desligando o alarme volumétrico para não disparar o alarme. O acabamento aqui do painel é bem macio ao toque, como vocês podem ver aqui na imagem, realmente tem um bom acabamento. E aqui você tem o porta-luvas bem espaçoso para você estar utilizando, que ele desce bem devagar. Uma tomada USB que você consegue estar fazendo a utilização para fazer a conexão do seu smartphone através dessa multimídia, e esse detalhe prata que faz o contorno ali no difusor do ar-condicionado com essa parte Black Piano, a parte também ali com o tweeter na parte do sistema de som. Já aqui nas portas todos os comandos são iluminados, os 4 vidros com a função auto-down, trava dos vidros elétricos, trava das portas, rebatimento elétrico aqui do retrovisor e também a regulagem elétrica tanto do lado esquerdo como do lado direito, que você consegue fazer a utilização. Na parte do painel nós temos o ajuste do facho do farol. Por ser um sedã médio, você pode colocar mais peso no carro, você consegue regular esse facho para cima ou para baixo. E também, como ele tem um sistema Toyota Safety Sense que não tinha na versão anterior, nós temos aqui a parte com acendimento do farol alto e baixo comutativo. Isso facilita numa viagem noturna. Quando vier um carro até você, ele abaixa o farol alto automaticamente. Passou o veículo, ficou escuro, ele coloca para o farol alto automaticamente. É um sistema que facilita bastante. Aqui na parte do detalhe também do painel, nós temos a abertura do cofre do motor aqui embaixo e o volante que é multifuncional com direção eletroassistida, com regulagem de altura e regulagem de profundidade. Esse detalhe prata e também cromado, esse detalhe também com revestimento em couro com uma linha aparente, e o volante que é multifuncional com comando de som, comando de voz, atendimento telefone celular via Bluetooth e os comandos do computador de bordo que você tem ali, que são 16 funções. Já aqui do lado direito nós temos os comandos de rádio que você consegue estar optando e mudando as estações, ou pulando as estações ou as músicas que você está utilizando, e mais acima aqui a parte com o sistema Toyota Safety Sense.
controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, que é o ACC. Vamos supor que você setou a velocidade a 100 km por hora e o carro à sua frente está a 80 km por hora e você não percebeu, o carro vai se igualar a velocidade automaticamente ao carro que está à frente. Isso traz muita segurança, com certeza. Já esse outro botão aqui faz parte do sistema também mudança de faixa involuntária, que você consegue estar, no caso, fazendo o acionamento. Então, se você não der seta para o lado esquerdo ou direito, informando que você está saindo da faixa de rodagem, ele vai acionar um alerta visual e também sonoro, informando que você está saindo da faixa de rodagem, e ele vai fazer também a parte com a correção para que você mantenha na faixa de rodagem. Então é um sistema bem interessante. Já esse outro botão que está aqui acima é o sistema pré-colisão, que é o mais importante do carro. Se você não visualizar uma situação de risco à sua frente, de um veículo vindo na sua direção, ele também vai disparar o alerta sonoro e visual. E se você não conseguir fazer uma medida evasiva para sair desse risco, ele vai fazer a frenagem autônoma, justamente para evitar que você tenha uma colisão com o veículo. Então um sistema bem interessante. Já na parte do painel, como vocês podem ver, ele é bem simples, é todo analógico, com a iluminação branca e detalhes vermelhos, conta giros, a parte com o medidor do arrefecimento do motor, o medidor do tanque de combustível, que é de 50 litros, e o velocímetro. Já aqui no canto nós temos essa tela em 4.2 em TFT, que nós temos ali relógio, temperatura exterior, odômetro total e a parte com os indicadores que você consegue fazer a utilização. Se você colocar para o lado direito aqui, nós temos modo de economia, o velocímetro digital e aqui as informações do veículo, como média instantânea, quanto que você consegue rodar com o combustível que você tem no tanque, autonomia e outros detalhes também. Se você colocar para o lado direito os sistemas de segurança que está ligado e desligado, e também para o lado direito, mais uma vez, o que está passando na rádio, na música ali, na parte que você está utilizando na multimídia também. Se você colocar para o lado direito, mais uma vez, a parte aqui com os informativos de viagem também, e para o lado direito, mais uma vez, as configurações gerais do veículo que você consegue estar acompanhando. Se você colocar para o lado direito, mais uma vez, tem um detalhe aqui com a pasta informativa do veículo. Tudo que é mensagem importante no veículo vai aparecer aqui, cinto de segurança que não foi colocado, farol que não foi desligado e tantos outros detalhes que você tem de opção aqui de informação vai aparecer nessa tela. Esses foram os detalhes do Corolla GLI 2023, a versão de entrada do modelo, que eu mostrei todos os detalhes para vocês. Deixa aí no comentário o que vocês acharam dessa versão de entrada